Fala galera cervejeira, beleza? Já fiz o vídeo da cerveja de Natal e vou deixar o link aqui no final desse vídeo para quem quiser assistir. É a nossa receita específica que nós fizemos direcionada aí para os sabores do Natal aí, da ceia de Natal. Mas a ideia hoje é outra. Nós vamos fazer uma reflexão aí sobre o espírito natalino e a cultura cervejeira, né? Considero que é importante aí a gente refletir um pouco sobre a nossa rotina diária e também é o objetivo do nosso canal aqui também compartilhar esse tipo de causo, né? Contar os causos aí sobre algumas experiências. E quem já assistiu aquele documentário, eu acho muito bem-humorado, inclusive, do Discovery, que é Como a Cerveja Salvou o Mundo, né? Dá um Google aí, né? Só fazer uma busca, pode ser direto no YouTube também, e digitar Como a Cerveja Salvou o Mundo, vocês vão encontrar um documentário sensacional aí de cerca de 40 minutos. Vale a pena, né? Um pouco longo, mas muito interessante. Tem algumas brincadeiras, mas muitos fatos históricos que é importante a gente conhecer dentro desse universo cervejeiro. E a ideia hoje, então, compartilhar um pouco aí de alguns valores, tornar a nossa vida um pouco menos angustiante, fazer algumas reflexões para o Natal. Eu sou Luiz Villani e você está no canal Vilas, Universo Cervejeiro. Então, gente, quando a gente tem um canal que fala sobre algum tipo de droga, ainda que lícita, como o caso das bebidas alcoólicas, né, do universo cervejeiro aqui no caso, é comum algumas pessoas pensarem, refletirem, até nos julgar aí que a gente bebe muito, que nós somos aí os verdadeiros cachaceiros, alcoólatras, né? Isso é comum, muita gente pré-julgar algum tipo de coisa. Mas a cultura cervejeira ela é muito além disso, né? A gente tem a questão do uso consciente de álcool e eu acho que a cultura da cerveja artesanal ela tem buscado muito trazer essa questão do beber qualidade e não quantidade. E é interessante a gente refletir um pouco sobre isso. Eu nunca falei para vocês, não me lembro se já falei em algum vídeo aqui, mas eu fui conselheiro municipal de política sobre drogas em Belo Horizonte. Eu sou servidor público, né? E na ocasião eu representava a Secretaria Municipal de Esportes, e o pessoal até brincava comigo, porque todo mundo sabia que eu bebia, né, muito, que eu gosto muito de cerveja, sempre gostei, e como que eu estaria nesse conselho, né? Ou alguns falavam que era o conselho perfeito para que eu estivesse para eu aprender alguma coisa. E fato é que é sempre importante a gente ter a consciência sobre o uso do álcool, né? O álcool é, de fato, uma das principais drogas aí que destroem famílias e tudo. E no conselho eu aprendi muitas coisas, eu convivi com pessoas ligadas a movimentos aí de saúde, de educação, entidades filantrópicas, entidades religiosas que trabalham com essa questão do alcoolismo, do combate às drogas de uma forma geral, né? De políticas que possam amenizar aí as diversas mazelas que a gente tem em função do uso de drogas, lícitas ou ilícitas, né? Então é muito importante essa reflexão, vocês terem uma noção de que a gente fala com propriedade também de algumas questões que muitas vezes passam desapercebida, porque a ideia do dia a dia do canal é mostrar que a gente está fazendo uma cerveja gostosa, uma cerveja de qualidade, não uma cerveja que tem todo um histórico por trás. Então tudo isso para a gente é importante, mas também é importante a gente compartilhar algumas experiências nesse sentido. Então eu tenho consciência e exemplos vivos, né, na minha cabeça sobre coisas que eu vi, que eu convivi, que eu discuti, eu pude coordenar mesas específicas em conferências sobre políticas sobre drogas, né? Então, isso é uma bagagem muito grande também para a gente conhecer casos e saber também os riscos que o próprio álcool tem, o uso indiscriminado do álcool principalmente, de destruir famílias, destruir vidas. E, então é importante a gente fazer essa reflexão. Mas a ideia aqui não é a gente ir para esse papo especificamente não, né? Como eu disse, a gente tem por base aí pensar também nos aspectos positivos que a bebida pode trazer, mas ao mesmo tempo tendo essa consciência, né, do que significa o uso
consciente do álcool e a importância disso. Em 2013, eu fui selecionado para um intercâmbio com o governo norte-americano e ainda na preparação desse intercâmbio eu fui recebido na Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro e um dos funcionários me falou, me alertou, né, sobre a importância da gente saber sugar também dos nossos intérpretes que queriam nos acompanhar, que são cidadãos americanos e que têm um vasto conhecimento geral, né, em todos os sentidos. São intelectuais, geralmente pessoas aposentadas que contribuem hoje também com esses processos de intercâmbio, prestando serviço aí de intérprete, né? Então, pessoas que tinham um conhecimento enorme e que a gente deveria trabalhar nesse sentido para sugar um pouco também dessa experiência. Ele ficou muito satisfeito de saber que eu produzia cerveja, ele conhecia muito a cultura cervejeira nos Estados Unidos, a importância dessa cultura para o desenvolvimento, para a economia do país, o que isso representava, né? Então ele de pronto começou a discutir comigo sobre essa questão da cultura, como que as cidades que a gente iria conhecer produzem cervejas locais. E aí, em todo lugar que a gente foi, em toda cidade, seja pequena, grande, né, de pequeno ou grande porte, a gente teve a oportunidade de visitar bares e degustar cervejas locais, sempre contextualizando. Às vezes a gente ia para um bar que servia uma cerveja de outro estado, de outro local, uma cerveja, mesmo sendo artesanal, que tem um volume maior de vendas e até de fama dentro dos Estados Unidos e fora também, né? A gente tomou cerveja de várias qualidades e isso foi muito interessante porque quebrou já um gelo de cara ali, né, na nossa relação. Então a gente já tinha um link, onde a gente ia, a gente comentava sobre cerveja, ele falava sobre a experiência de degustação que ele já tinha tido, enfim, foi muito interessante. No final desse intercâmbio, nós tivemos uma ação, né, que era conhecer uma família no Dia de Ação de Graças. Um feriado que não é muito comum, né, das pessoas aqui no Brasil se identificarem com eles, porque é um feriado que, embora tenha surgido na Inglaterra, é um feriado hoje muito mais celebrado e com muito mais intensidade e apropriação mesmo de um significado dentro dos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graça eu conhecia por filmes, né? Então a gente não tinha tanta informação. E lá a gente foi discutindo sobre isso. Nós fomos para a casa de uma família de descendentes de portugueses, né? Onde tinham pessoas que falavam um pouco do português. E durante os 21 dias que nós ficamos nesse intercâmbio, a gente estava sempre buscando aprimorar também o nosso inglês, mas eu sempre fui muito travado, principalmente em ocasiões sociais. Fica difícil de organizar as palavras em reuniões, como a gente tinha o tempo inteiro, a gente usava muito o intérprete, né? Mas com o convívio ali em imersão você já começa a perceber. Mas a Ação de Graças ela é um feriado diferente do Natal, que não tem uma conotação religiosa. É um feriado que está para celebrar a colheita. Então se identifica muito até com a história da cerveja, né? Quando a gente vê as festas cervejeiras, é muito em função da colheita do lúpulo, da colheita do malte, né? do grão de cevada ou do trigo, enfim. São voltadas muito para essa área da agrária, né? Da plantação. E essa festa também iniciou com isso. Mas ela teve uma outra conotação, porque em determinado momento, nos conflitos entre os norte-americanos e os indígenas, né, em determinados momentos da história dos Estados Unidos, períodos de seca e de uma colheita muito ruim, de dificuldades ali para todos os habitantes, né, os nativos ou os imigrantes que estavam chegando, os índios e os ingleses que estavam chegando ali, né, os imigrantes, muitas vezes tinham os conflitos e quando teve uma grande colheita, foi meio que um período de paz ali, foi celebrado. Então, o Dia de Ação de Graças, os indígenas foram convidados a se integrarem nessas celebrações,
para identificar o que significava esse dia, né? Uma celebração de um ano próspero, de um ano bom para todos. Enfim, o que aconteceu foi que teve essa conotação de um momento de paz. E isso culturalmente foi se desenvolvendo, inclusive na guerra civil nos Estados Unidos, entre o norte e o sul, né? Aconteceu também um momento de trégua no dia de ação de graças, por solicitação do então presidente Lincoln, né? Então, existe uma série de valores por trás desse feriado, diferente do Natal, que embora seja um feriado religioso, né, também tem essa identidade da paz e tudo, em função do nascimento de Jesus Cristo e de todo o contexto religioso que traz por isso, em termos de uma cultura de paz, de harmonia entre todos, que cristãos também, né, pensando nesse sentido. Mas o Dia de Ação de Graça, ele não é celebrado apenas por cristãos, né? Ele é por todas as religiões, então tem uma conotação maior. Dito isso, o ambiente ali que a gente estava reúne, então, as famílias se reúnem e chamam amigos. Ao final do evento, né, ali do almoço e tal, foram chegando vizinhos e a gente tomando uma cerveja. As pessoas começaram a falar, não, pode pegar na geladeira, escolhe lá a cerveja que você quer, vai lá, fica à vontade. E aí você ia levantar para pegar uma cerveja na geladeira, você começava a perguntar se alguém queria alguma cerveja, qual o estilo, que tipo de cerveja. Então, esse movimento, quando eu vi, eu já estava falando inglês fluentemente, né, me comunicando de uma forma muito mais natural, e isso foi criando uma identidade maior ali naquele grupo, naquele espaço. A gente foi ficando muito mais à vontade, conversando sobre várias questões, trazendo aí uma socialização completamente diferente, tornando aquele espaço muito mais proveitoso também para uma aprendizagem de cultura e tudo. Então, a cerveja une pessoas, né? A cerveja, ela tem esse poder da gente sentar no entorno de uma mesa, né? Vou até abrir uma aqui, ó. Tô falando e não tô bebendo. Então, opa, tô abrindo aqui uma IPA da Patagônia, né? Uma cerveja argentina. Inclusive, aqui já deixo aí as felicitações aí pelo tricampeonato da Argentina, né, para os nossos amigos argentinos também, nossos hermanos. A ideia também, nós sabemos muito bem o que significa um tricampeonato, aliás, um tetra é ainda melhor, né, e um penta nem se fala. Então a gente sabe o que os argentinos estão passando aí nesse momento, tanto que é bom e que tem que comemorar mesmo, e quanto que isso vale a pena. Então um brinde aí aos argentinos. Vou tomar aqui um pouquinho, um gole aqui, e a gente volta. Uma cervejinha deliciosa. Então a ideia, gente, quando a gente está nesses espaços, né, é entender o que a cerveja ela pode transformar também nas relações humanas, né? Então a gente não fala simplesmente do ambiente do álcool, né? Do que o álcool transforma. O álcool, o lúpulo, ele tem principalmente o lúpulo, né? Ele tem um componente que proporciona um certo relaxamento na gente, né? E isso facilita a interação social também. Sem o abuso, porque a gente pode ir para o outro extremo, né? Então não é a questão, a gente está buscando o equilíbrio nesse sentido, é sempre saudável, não estou incentivando as pessoas a beberem por isso, mas o ambiente em torno de uma cerveja, de uma cultura que envolve inclusive as bebidas alcoólicas, não só a cerveja, mas isso faz parte de confraternizações em todo o mundo, né? Vide as comemorações aí na Argentina do tricampeonato. Mas, independente de qualquer coisa, o fato é que a cerveja, em determinadas situações, ela é um grande catalisador social. Bom, gente, para quem fala muito aí que o mundo está ficando chato porque a gente não pode fazer mais nada, porque está acabando a liberdade, na realidade a gente precisa de pensar no e refletir sobre esse conceito do que é liberdade. Esse intercâmbio nos Estados Unidos, um país com o federalismo já consolidado, eles nos mostram muito sobre esse sentimento de liberdade. E a gente tem banalizado o conceito de liberdade aí para
para ser algo que é o que eu quero fazer e o que eu desejo fazer, e não é bem assim. O convívio em sociedade, a gente tem limites individuais e coletivos, né, que faz parte da harmonia, de como que a gente pode viver em harmonia. Então, a gente tem que tomar cuidado em o que a gente está buscando para esse país, e a dica é: a gente precisa resolver esses conflitos, a gente precisa respeitar essas diferenças e entender que as pessoas pensam diferente, né? Não é a gente sair aí cortando as pessoas das nossas relações, porque dessa forma a gente não vai crescer, a gente não vai evoluir, por mais que as pessoas pensem muito diferente da gente, né? Então acho que eu não desfiz nenhuma amizade por essas questões. Tem os momentos de confraternização com os extremos aí também que eu acompanho, né, na política, trabalhando no setor público, a gente conhece muito bem os extremos, e eu tenho muitos amigos, independente da, da, da ideologia que segue e tudo, e eu sempre confraternizo com todos. Então a gente está num período aí de Natal, eu acho que é o momento da gente tomar uma, resolver esse assunto de vez, respeitar as pessoas, e aí eu espero que essa reflexão tenha valido a pena aí para você. Espero que esses pequenos e singelos causos, né, possam fazer aí com que você reflita sobre o que significa beber com qualidade, o que significa deixar a violência de lado, buscar o efeito relaxante, né, e não a embriaguez completa, né, a gente sair do nosso limite, sair do sério, a gente brigar, gerar violência em função disso, né? Nós estamos buscando uma vida mais leve, tranquila. Para que tensionar, né? Vá de lúpulo, toma um lúpulo, dá aquela relaxada. Aliás, eu bebendo essa cerveja IPA aqui, eu fico pensando justamente nisso, né? As festividades, a intensidade que está lá na Argentina, é um momento de euforia, de alegria e tudo, mas acontece muita loucura, né? Então, o uso consciente do álcool vale para qualquer ocasião, inclusive na nossa euforia também a gente deve ter um certo controle para a gente não sair do sério aí, como está acontecendo. Mas galera, espero que tenha ficado aí uma reflexão para vocês, um dia diferente, né? Algo que se aproxime aí dessa cultura da ação de graças, essa cultura de paz, né? Um Feliz Natal para vocês, para todos. Muito obrigado pela atenção e até mais.